De acordo com o estudo Estatísticas de Gênero do IBGE, ter filhos pequenos está entre as muitas barreiras enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho. O nível de ocupação das mulheres sem filhos de até 3 anos de idade é de 67,2%. Já entre as mulheres com filhos nessa faixa etária, o nível cai para 54,6%. Apesar do medo que algumas mulheres têm da maternidade em se prejudicar no trabalho, no mercado de trabalho, as mães possuem direitos trabalhistas garantidos por lei. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa a advogada especialista em direito familiar, Marina Andreata Marconde. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Prazer Boa estar aqui. tarde. Prazer é nosso, Mari. Já vou começar a te perguntar, Eu sou mulher. Você tem filhos? Tenho 2. 2. Quando você engravidou, você tinha esse medo também? Acho que todas as mulheres têm um pouco. Acho que cada vez mais a gente está trabalhando mais. Sim. Ficando mais no mercado de trabalho, Eu tenho bastante essa preocupação até do tempo passar. E falei, passou. Eu acho que por eu ser autônoma, eu tive um pouco menos medo, porque eu que decidia como que eu iria gerir ali o meu tempo. Planejar aquilo tudo, Mas a gente não tem, mesmo autônoma, a gente não tem muita opção, A gente tem que encarar a maternidade e o mercado de trabalho junto. Mas eu acho que quando a mulher está numa empresa, ela tem mais medo. Você acha que ela tem, embora ela tenha mais direitos, não é? Mas eu acho que é o medo de ser discriminada no ambiente de trabalho. Isso é muito comum, infelizmente. Eu acho que a gente já podia começar por aí, Legal. Esse medo da mulher ser discriminada, isso acontece muito. Sim. Eu acho que o maior direito que as mulheres têm é não sofrer nenhuma discriminação por ser mulher, por querer ter filhos, por querer almejar a maternidade, e tanto na hora da contratação quanto na sua permanência na empresa. Então, acho que esse é o primeiro e mais importante direito que as mulheres têm, a não poder ser discriminada. É muito comum, antigamente as pessoas faziam essa pergunta e é considerado discriminação. Você tem vontade de ter filhos? Você pretende engravidar? Quanto tempo você pretende engravidar? E isso hoje pode ser considerado uma pergunta discriminatória no momento da contratação. Que interessante. E ela pode recorrer, de repente, acho que moralmente eu sofri alguma coisa? Pode. Se ela conseguir comprovar que houve, de fato, essa discriminação, que eu acho que é o mais difícil, mas se ela estiver concorrendo à vaga com um homem que tem a mesma capacitação que ela, ou ela seja até mais capacitada, e ele conseguir a vaga e ela não, e ela conseguir comprovar isso, pode ser considerado um dano moral. Uau, porque realmente tinha bastante isso mesmo, Quantos anos tem, acabou de casar, vai querer ter filhos, E ninguém pergunta para um homem isso, Você tem vontade de ter filhos, você pretende ser pai? Exatamente, muito bom. A gente tem um outro aqui, que é a estabilidade provisória. Isso, a mulher, quando a partir do momento que ela se descobre grávida, até 5 meses após o parto, ela tem a garantia de emprego, garantia de salário e emprego. Esse direito não é nem só da mulher, é do bebezinho que está ali aguardando o seu direito, para que ele não seja lesado. Então, a gente fala que a mulher ela não pode nem abrir mão muito desse direito, porque é um direito do bebê. Do bebê. Permanecer Isso pode acontecer também se ela estiver num estágio, por exemplo, assim, ainda não foi contratada, mas está no prazo, no tempo de experiência, por exemplo. No tempo, estágio não, mas se ela estiver no período de experiência, se ela estiver num contrato determinado, por tempo, ela tem essa estabilidade. Normalmente é um direito dela. Da mesma maneira que após a gestação, ou até 28 dias antes do parto e 120 dias após o parto, ela tem a licença maternidade. Então, aí é mais um direito garantido pela lei, Isso não só para a mulher que tem o filho que gerou. A adotante também tem esse direito. Que interessante. E aí ela tem alguma idade, por exemplo, assim, adotei uma criança, mas até qual idade ou não? Não, tem alguns estudos falam que até 12 anos de idade, mas os direitos são os mesmos. A estabilidade do emprego a partir da adoção, 5 meses, 120 dias de licença maternidade, e a mulher também para amamentar
mesmo ela sendo adotante, é uma mãe adotante, ela tem esse direito a amamentar o filho. Tem um período, né, que ela pode adotar ali ela pode amamentar ali na empresa. Que são os 30 minutos, né? São dois de 30 minutos, isso, né? A mulher, ela tem direito à amamentação, a amamentar seu filho. É muito complicado isso porque a nossa lei, a conta não fecha na nossa legislação. A gente tem 120 dias de licença maternidade, mas dizem que a gente tem que amamentar até os 6 meses, né, exclusivamente. E isso não tem como fechar a conta, né? Como que a mulher vai amamentar e tá ali no mercado de trabalho? É muito difícil. E até esses 30 minutos que são dados para a mulher, né, no início, são 2 períodos de 30 minutos. Algumas empresas fazem a trabalhadora sair 1 hora mais cedo ou 1 hora mais tarde, para poder, porque logisticamente é muito difícil. Ainda mais se você estiver numa cidade grande, São Paulo, você não vai pegar o trânsito, ir lá amamentar seu filho e retornar para a empresa, fica inviável. E tem empresas que têm, por exemplo, assim, um espaço que você poderia levar o seu filho? Isso também é um direito da mulher. Quando a empresa tem mais de 30 funcionárias mulheres, acima de 16 anos, ela tem que disponibilizar esse lugar para que a mulher possa amamentar seu filho. Mas a gente sabe que não são todas as empresas que cumprem, até por uma questão de logística né? Interessante. A gente tem aqui um depoimento, vamos assistir junto? Claro. É da Fernanda Barros, ela é engenheira e trabalha com planejamento de produção em uma indústria química. Desde setembro de 2018. Em fevereiro de 2021, ela descobriu a gravidez. E, para sua surpresa, ela recebeu total apoio de suas líderes. A história dela poderia ser exemplo, com certeza, para outras mulheres, principalmente para as empresas que não respeitam as suas funcionárias. Vamos assistir um pouquinho. Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda, eu sou gerente de planejamento de produção. Tô aqui para contar uma história muito feliz sobre a minha gravidez. Eu descobri minha gravidez em fevereiro do ano passado, 2021. E acho que, como todas as mulheres, a primeira coisa que eu pensei foi: e agora? E minha carreira? Mas graças a Deus trabalho num lugar super legal, tenho chefes que são maravilhosos. Num primeiro momento, automaticamente a empresa me colocou em home office, então eu pude passar toda a minha gravidez trabalhando na minha casa. E em junho eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo e fui promovida. Então, acho que a minha mensagem principal é para que as outras mulheres também acreditem, também entendam que a gravidez não precisa parar a carreira de vocês. E hoje já retornei ao trabalho, também estou trabalhando parte presencial, parte home office, então eu posso ficar com minha filha. E nos momentos que eu estou na fábrica, eu tenho um lactário, então consigo continuar tirando meu leite para poder amamentar minha filha. Então, não foi o fim da minha carreira, muito pelo contrário. Obrigada, gente. Obrigada a você, Fê, que gostoso isso, né? Eu acho muito que bom ver, né? É bonito ver. Eu acho que é inspirador você ver que existe, né? Empresas que fazem isso. E com certeza a produtividade da Fernanda é muito maior. Se você pensa que seu filho está bem, que você... Acho que depois que a gente se torna mãe, a gente tem mais incentivo até para trabalhar, para vestir a camisa da empresa, para querer ser um exemplo, né? Então, acho que a maternidade, ela não é nenhum impeditivo, muito pelo contrário, ela é um incentivo. E as empresas trabalhando isso de uma forma positiva, ela só tem a ganhar. Sim, não com certeza. Que é o que antes tinha isso, que a gente falou da discriminação. Mas será que vai querer ter filho, vai se ausentar, eu posso perder esse funcionário? Não, ela vai ganhar uma funcionária muito melhor. Com certeza. Incrível, adorei. Léo, tem uma pergunta, Léo? Tenho, Abi, tenho. Olha, o exemplo da Fernanda é muito raro, né? Nem todas as empresas... enfim, dá o que deveria ser dado ao funcionário. Mas a minha pergunta também é sobre a Fernanda. Por exemplo, ela tem 120 dias dentro da lei pelo direito dela. Se a empresa dá uma demanda de trabalho para ela dentro desses 120 dias, isso também não caracteriza um trabalho, sendo que é um momento que ela precisa se dedicar ao filho, que a gente sabe que é um momento onde a mãe não consegue nem ir ao banheiro, por exemplo. Isso é legal, doutora? Não,
Na verdade, a licença maternidade ela é justamente para criar essa conexão entre a criança e a mãe. Então, não é um momento de trabalho, em hipótese alguma. Se porventura ficar caracterizado que a empresa cometeu esse ato aí, ela pode sim ser indenizada por isso, porque ela não teve a licença maternidade dela respeitada. Respeitada, isso é Acho que bem interessante. principalmente na questão do home office, né? Acho que o home office, ele acaba também permitindo coisas que, se não fosse home office, não se permitiria. Mas quando ela tiver em licença maternidade, ela não vai estar em home office. A gente teve agora, né, por conta da pandemia, o home office, muitas gestantes foram para trabalhar em casa e agora aquele estado de emergência da saúde não está mais vigorando desde março, então as gestantes voltaram para a empresa e apesar da gente saber que a Covid ainda está aí, ainda há risco, isso é algo importante para se falar também, né? Que quando que a trabalhadora pode ter uma função, ser recolocada em outra função. Qualquer momento que ela estiver em risco ou se sentindo exausta em relação à atividade, ou se ela estiver numa atividade insalubre, ela pode ser retirada e colocada em outra função que não caracterize, que possa garantir lá a saúde dela e a saúde do bebê. Isso sem interferir em salário, em nada, né? E com a garantia de que quando ela retornar ao trabalho dela, ela vai poder, quando ela terminar a gestação e ela voltar da licença maternidade, ela possa retornar ao seu salário normal, sem prejuízo do seu salário e sem prejuízo da sua função. Interessante isso. E quando acontece, casos são ruins, mas a gente sabe que acontece do aborto, a mãe também tem direitos? Como funciona? Então, o aborto, se ele for, obviamente, um aborto legal, né, comprovado através de um atestado médico, a gestante, a mulher, ela tem direito a 2 semanas, né, de repouso, né, para ela se restabelecer. Agora, se acontecer o nascimento do bebê, infelizmente ele venha a falecer após o nascimento, mesmo que ele nasça morto, aí ela tem a licença maternidade normalmente. 120 dias. Então, se ela sofrer um aborto no meio da gestação, ela vai ter essas duas semanas. Se acontecer de nascer o bebê, mas infelizmente o bebê falecer, dias, horas, uma semana depois, ela tem esse direito. Ela tem o direito. Não é porque ela perdeu a criança que ela tem que voltar à atividade, porque a lei garante a ela esse período para ela se restabelecer. Afinal de contas, ela passou pela gestação, gerou uma vida e aí ela tem que trabalhar essa tristeza que ela vai vivenciar, entendeu? Que importante isso, né? Que bonito isso. E o auxílio creche, como funciona? Da mesma maneira que a lei garante o local de amamentação para as empresas que têm mais de 30 funcionários mulheres, a empresa também tem que disponibilizar uma creche ou dentro da empresa, um local onde as mães possam deixar as crianças ou custear, né, esse auxílio aí, dar esse auxílio para as mães para que elas possam deixar em paz os seus filhos para poder ir trabalhar, até a criança completar 6 meses de vida. Essa é a garantia. Geralmente, quando a empresa paga esse auxílio, ela vê alguma creche que tem ali próxima ao local de trabalho, até para que possa ser garantida a amamentação durante esse período e tudo mais. Isso é muito legal, né? Se você for pensar, existe uma lei, né, para várias situações em que a mulher deveria até ficar mais tranquila, vamos dizer assim. Posso ter uma família, posso ter um filho. O que é triste a gente pensar é que muitas vezes ela não funciona como deveria, né? Não funciona, não funciona. E aí, quando não funcionar, quando a mulher sentir que ela teve o seu direito lesado, ela deve procurar um advogado de confiança ou procurar o sindicato da categoria, né, do local onde ela trabalha e reivindicar os direitos dela, porque esses direitos estão previstos na nossa Constituição, na nossa CLT e eles têm que ser respeitados. E uma coisa que faltou te perguntar, que é bem interessante também, em relação às consultas. Ela também tem direito, né? Isso também tem previsão legal, na lei, né, na CLT, diz que ela tem, no mínimo, 6 consultas médicas para 6 dias, né? Para 6 oportunidades de ir ali na consulta ou exames. E é óbvio que é comprovado, né? Com atestado e tudo mais. A gestante, ela tem que ter também conhecimento de que não é porque ela está gestante que ela pode
Sai a qualquer momento. A garantia né? de emprego não protege ela de uma justa causa. Mas a lei garante aí 6 oportunidades dela fazer o pré-natal dela, em consultas médicas e exames específicos. Muito bom. Você de casa, se ficou com alguma dúvida, faz o seguinte, segue a Marina na internet, @marinaandreata, com 2ts.adv, e também tem o WhatsApp, que é o 12 99795 1117. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada, viu? querida. Prazer foi meu.